No vídeo de hoje da terapia de transformação bíblica, eu quero estar falando sobre a nossa vida. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós somos um ser tricotômico, ou seja, nós somos três partes distintas. Quando Deus foi fazer o ser humano, ele falou que o ser humano deveria ser a sua imagem e semelhança. Deus, ele é Pai, ele é Filho, mas também ele é Espírito Santo. Da mesma forma, assim Deus nos fez em três esferas diferentes. Dentro da tricotomia humana, a Bíblia vai nos dizer que nós somos um espírito, que habitamos em um corpo e que somos movidos por uma alma. Eu quero agora fracionar esses três elementos para que você possa entender o que eles são e qual é a atribuição de cada um deles na nossa vida. Eu quero começar primeiro pelo corpo. O corpo é essa estrutura da qual nós conseguimos enxergar por intermédio da fotografia ou até mesmo do espelho ou de uma câmera fotográfica ou de vídeo. É uma estrutura caracterizada em cima de ossos, em cima de sangue, de pele, de órgãos e assim por diante. O nosso corpo, ele tem frio, ele sente fome, ele tem desejos e tantas outras coisas assim. Essa estrutura é a estrutura que nos impulsiona para a vida. Mas, porém, o corpo, se ele ficar somente nele, ele fica inerte, ou seja, ele não tem função nenhuma, não serve para nada. Aí é que entra os dois próximos elementos da tricotomia. O próximo que eu quero abordar é o espírito. O espírito é o que verdadeiramente faz o corpo ficar vivo. A Bíblia ela vai nos dizer no livro de Eclesiastes que quando o ser humano morre, o corpo ele vai para o pó, mas o espírito ele volta para Deus que foi quem o deu. Ou seja, compreendemos que tudo começa em Deus. Então, por isso que eu falei anteriormente que nós somos um espírito que habitamos em um corpo. Porque se somos um espírito, é que viemos primeiro de uma natureza espiritual, da qual Deus nos estabeleceu. Quando a Bíblia diz que nós voltamos para Deus, é porque de lá nós viemos. Então existe um espírito dentro da nossa vida. E esse espírito, ele passa a habitar em nós a partir do momento aonde o espermatozoide fecunda o óvulo. Nesse momento, o espírito passa a existir dentro da nossa vida e ele vai andando conosco até o nosso último suspiro. O espírito é quem faz você ficar vivo. Quando Deus interrompe o ciclo chamado vida na vida de um ser humano, o que é que Deus faz? Deus simplesmente retira o espírito. Quando o espírito sai, a vida não existe mais. Mas, porém, o espírito ele não tem apenas essa atribuição de fazer com que venhamos ficar vivos. O espírito, ele faz nós nos conectarmos com o mundo espiritual, do qual muitas pessoas refutam dizendo que não existe, mas ele existe sim. Esse mundo espiritual, ele não é visível aos nossos olhos, mas ele é sentido pelo nosso corpo por intermédio do nosso espírito. A exemplo, de repente você passa em algum lugar, você sente um arrepio. Você se aproxima de uma pessoa, você sente uma angústia repentina. Isso são conexões espirituais que estão acontecendo aonde você está e que estão se chocando com o teu espírito. É através do espírito que nós nos conectamos com Deus. Ninguém vai buscar a Deus se não for impulsionado pelo seu próprio espírito. E é nessa conexão com Deus que o nosso espírito ele é aprimorado, ou seja, ele se desenvolve. Porque ao passo de alguém começar a buscar a Deus, o seu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus.
porque o Espírito que habita dentro de todo ser humano não é o Espírito Santo. Mas ao passo de essa pessoa movida pelo seu Espírito buscar Deus, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você, ele vai fazer com que você a cada dia se conecte mais com Deus. É o Espírito Santo agindo dentro do teu espírito que vai fazer você acreditar em Deus, fazer com que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus e vai fazer com que verdadeiramente as coisas de Deus façam sentidos para você. Porque só o fato de você ter um espírito, isso não garante com que as coisas de Deus tenham sentido para você. Porque senão não existiria ateu. O ateu, ele tem somente o Espírito, mas ele não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a acreditarmos em Jesus Cristo, entendermos a sua missão e que ele é o Salvador da nossa vida. Então, a partir daí, começamos a compreender que o Espírito, ele move o corpo. O Espírito Santo age em nosso espírito e nos leva a Deus. Mas agora a alma, aonde entra a alma em tudo isso? A alma, ela é considerada a nossa mente. A alma, ela é caracterizada nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Ela é que faz o nosso corpo ter as mais diversas reações das quais ele tem. É a alma que nos levanta ou ela nos abate. A alma, ela tem uma conexão muito estrita junto do espírito. As coisas espirituais que acontecem na nossa vida, elas são despejadas dentro da nossa alma. É por isso que muitas vezes, como eu falei para você, você sente aquele arrepio, você sente uma angústia repentinamente e não sabe o porquê. Pode estar existindo uma conexão espiritual na tua vida, da qual alcança o teu espírito, reflete na tua alma e impulsiona sinais no teu corpo. A alma é algo que nós vamos trabalhar muito nos próximos vídeos, porque a alma é o que verdadeiramente faz com que a vida dê certo ou então dê errado para você. A alma, ela condensa os pensamentos. Os pensamentos, eles são projetos arquitetados dentro do nosso cérebro que produzem alguma coisa na nossa vida. Mas o pensamento, só ele em si, ele não tem a capacidade de fazer com que venhamos executá-lo. O pensamento, ele gera dentro da nossa vida o sentimento. O sentimento, por sua vez, gera as emoções. E são as emoções que produzem ações físicas no nosso corpo que fazem nós termos determinadas atitudes. Toda atitude que você produz pela sua vida vem desses 3 pontos, do pensamento, do sentimento e das emoções. É aí que tudo acontece. Você não é o que você pensa, mas porém, se você não administrar o que você pensa, esse pensamento pode fazer com que você venha querer se tornar nele. E nós sabemos que na nossa mente são produzidos pensamentos positivos e pensamentos negativos. Porém, se você se auto-observar, você vai ver que a produção dos pensamentos negativos, eles se formam de uma forma muito mais rápida e profunda dentro da nossa vida. Para pensar coisas positivas, muitas vezes, exige com que a gente venha aplicar a nossa mente por intermédio de esforço em cima da busca pelo mesmo. Mas o negativo, ele se forma do nada. E o grande perigo da nossa vida são os pensamentos negativos que são formados dentro da nossa alma. Então, quando nós entendemos que nós temos uma vida espiritual e um corpo movido por uma alma,
Nós precisamos nos alocar de forma correta em cima de tudo isso. E é para isso que a terapia de transformação bíblica vai entrar na tua vida, para te ajudar a você compreender toda essa estrutura e você se mover de uma forma tal que a sua vida ela seja leve, você consiga obter felicidade nela, você consiga usufruir da melhor paz possível dentro de você e que tudo aquilo que acontece fora de você tenha um sentido absoluto para que não haja revoltas dentro de você. Porque o cérebro ele sempre vai se revoltar com aquilo que ele não entende e com aquilo que ele não aceita. Isso que você está recebendo é o conhecimento. O conhecimento ele vai produzir o que dentro de você? O entendimento. O entendimento te leva a você aceitar os fatos que acontecem fora e dentro da sua vida. Todo esse entendimento acontece dentro da tua alma. Eu quero utilizar bases bíblicas e fundamentos da ciência baseados em cima do funcionamento cerebral, que por sua vez opera de forma direta na mente, que conscientiza então na alma. Para que você tenha uma vida estabilizada, você precisa cuidar da sua alma também. E a sua alma, ela só vai se tornar uma alma frutífera, uma alma que verdadeiramente renda para você, se você estabelecer os critérios corretos para que ela venha funcionar. Ou seja, cuidar dos teus pensamentos. Ao fato de você cuidar com aquilo que você pensa, automaticamente tudo na vida passa a ter um sentido diferente. Porque pensar é importante, mas pensar de forma errada é extremamente trágico. Você precisa aprender a organizar os teus pensamentos. Organizando os teus pensamentos, a sua alma vai ser extremamente produtiva na sua vida. Consequentemente, a sua vida se tornará uma bênção. Eu quero te convidar a estar junto comigo no próximo vídeo para que a gente continue falando desse assunto de uma forma mais profunda. Que Deus abençoe a sua vida.